E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Os candidatos para 30 vagas. Então foi bem pesado mesmo. Era 180 para 1. Mas eu entrei muito novinho na academia. E aí o que acontece? A academia, ela tem a formação militar, tem aquela coisa do uniforme, tem aquela coisa da ordem unida, tem aquela coisa do regramento disciplinar. E tinha uma mania que tinha na academia, que era o seguinte: se você tivesse um furinho na camiseta, um pequeno que seja, o instrutor percebia, ele ia lá, enfiava o dedo e rasgava a camiseta, sabe? Ai, meu Deus! Porque você tem que estar... A ideia era passar a ideia no sentido que você tem que estar de forma muito bem uniformizada. Alinhado. E essa era uma brincadeira da caserna. A caserna é quartel, sabe? Quartel. E aí um dia, nessa pegada assim, no final de semana, eu cheguei em casa, meu pai estava lavando o quintal. Naquela época a gente não tinha crise hídrica, achava que a água era, né? Vai lavava que o vai, quintal só com a vai. mangueira e tal. E brincava de escorregar no sabão, esse né? negócio, E aí meu pai eu vi um furo na camiseta do meu pai. Ah, não! Ah, não! E aí eu fui lá, enfiei o dedo na camiseta e rasguei. Na academia de polícia, todo mundo achava engraçado isso. Mas meu pai não achou nada engraçado. Meu pai achou um ato de desrespeito, sabe? Pô, foi uma saia justa que eu tive que passar ali, porque eu não tive a menor intenção de desrespeitar meu pai, sabe? E eu senti que eu magoei meu pai. Foi muito triste pra mim esse negócio, e isso serviu de lição para eu poder aprender que a gente tem que pensar com a cabeça do outro, sabe? Que foi uma lição que lá na frente, Karina, serviu para mim nas negociações. Olha que interessante. A gente tem a mania de achar que todo mundo transa o mundo, se relaciona da mesma maneira que a gente, mas não é. E naquele dia isso serviu para dar esse start para mim, foi uma coisa bem bacana. É tão importante que no momento que eu trouxe aqui com a tua liberdade de escolher alguma coisa, você voltou lá. Né? E aliás, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes nos bastidores, que eu acho que é importante dividir isso. Em relação ao nosso... A gente estava falando da cara de pau, né? O que é ser cara de pau, gente? É você aprender a entrar num lugar que você não foi convidado, de uma forma estratégica, ética, para ter mais oportunidades, para fechar mais negócios. E o que significa? Eu sou a cara de pau aqui no mundo dos negócios. E na carreira militar? Cara de pau, hein? Você foi um profissional cara de pau? Pois é, foi sim. Porque que acontece? Hoje, Você já viu aquele discurso do Steve Jobs, quando ele foi paraninfo de uma turma lá em Stanford? Eu sempre recomendo aos meus alunos aí, para quem eu dou palestra, assistir esse discurso. E acho que vale a pena você que está nos acompanhando aqui saber um pouquinho dessa história. O Steve Jobs é filho adotivo de uma família, né? Que fez um esforço danado para entrar na faculdade. Lá nos Estados Unidos a faculdade é paga. E quando ele entrou, ele não curtiu a faculdade. Ele não se identificou com o curso, mas ele também não queria expor os pais a uma tristeza dele ter desistido por conta da economia que os pais fizeram, sabe? E ele se matriculou num curso de caligrafia, que era um curso desses que eram avulsos na universidade, mas não pela caligrafia, ele foi porque tinha lanche, tinha uma Coca-Cola lá, um lanche de graça, ele era meio duro na época. E aí ele conta esse episódio. Ele acabou não terminando, saiu mesmo, e depois foi empreender, e aí virou o que a gente sabe que ele virou. Mas nesse discurso de Stanford, ele falou o seguinte: hoje, olhando para trás, eu vejo que aquele curso de caligrafia serviu para mim, para eu fazer as formas gráficas da Apple, né? Então foi uma coisa mágica. E a conclusão que ele fala é o seguinte: às vezes a gente não se dá conta, mas o passado da gente é importante para a gente poder construir o presente e o futuro. Essas conexões do passado que a gente não se dá conta muitas vezes é importante. E quando você me convidou, eu lembrei disso, né? Dessas mancadas que eu dei. Algumas serviram de aprendizado para poder ressignificar. Aqui vem uma outra coisa que foi uma mancada minha.
Quando eu fui chamado já como tenente para ser fundador do GAT, não existia GAT aqui em São Paulo, né? Existia nos Estados Unidos a SWAT, na Alemanha o GSG-9, os grupos táticos na Europa e nos Estados Unidos já existiam. Mas aqui no Brasil não. E aí virou necessidade de, seguindo esse modelo vitorioso, criar, e eu fui um dos caras que foi chamado para ajudar a fundar. Éramos em 5 oficiais. E quando nós fomos chamados para montar o GAT, a primeira coisa que nós fizemos foi selecionar um grupo de pessoas para nos ajudar, praças, né? E vieram umas policiais femininas também. A PM é uma instituição muito aberta à mulher hoje, sabe? Mas naquela época, eu estou falando da década de 80, a gente ainda não tinha essa visão de empoderamento da mulher como nós temos hoje no mundo, né? E aí aconteceu um negócio engraçado comigo, porque o policial do GAT tem que ser habilitado em uma série de atividades. Uma delas chama salvamento em altura. Que é fazer rapel, descer de helicóptero, com corda, com aquelas coisas todas e tal. E esse curso quem dava era o Corpo de Bombeiros. Era mais o bombeiro que fazia isso. Mas como o GAT precisava ter essa habilidade, o bombeiro nos franqueou um curso quase que exclusivo para o GAT, sabe? Foi uma cortesia do bombeiro, haja vista a necessidade de a gente poder fazer esse curso. E aí pegamos o pessoal do GAT e vamos selecionar quem que estava a fim de fazer. E esse curso, Karina, é um curso assim que arrebenta muito, sabe? É um curso muito pesado, muito forte, muito difícil, muito exigente fisicamente. Porque uma coisa é você fazer um rapel na cachoeira lá, né? Chega lá, desce na cachoeira, o instrutor Coca-Cola lá para você tomar uma aguinha no rosto. Outra coisa é você fazer 10 quilômetros de corrida, um monte de flexão de braço com uma tora e já cansado com o braço cheio de ácido lático. Agora você vai fazer o rapel. É na dificuldade. É na dificuldade. Não é na moleza. Extremo, né? No extremo. Porque vai ser o incêndio, vai ser a ocorrência, vai ser a rebelião. Sempre tem a tensão do... E aí o que aconteceu? Na hora de a gente selecionar as pessoas, 3 policiais femininas resolveram se inscrever no curso. E vieram falar comigo. E eu, no primeiro momento, eu falei não para elas. E eu falei não porque eu achei que elas não iam terminar o curso. Eu achei que eram 3 vagas perdidas. Você acredita? Olha... Posso chamar de julgamento? Eu fiz um julgamento, foi um ato preconceituoso da minha parte e discriminatório. É isso aí, gosto de verdades aqui no Sem Filtro. Até porque o preconceito e a discriminação andam de mãos dadas, né? Você tem que tomar muito cuidado. É verdade. O preconceito é uma coisa muito interna, mas quando você põe o preconceito para fora, você pode agir de forma discriminada. É, né? isso. Só que aí uma delas falou assim para mim: tenente, a chance da gente passar é pequena, mas existe. Existe. Então não tem por que o senhor tirar de nós essa chance. Aquilo serviu como um gongo para mim assim, e eu autorizei. Eu mudei de ideia. Mas não foi só isso que aconteceu. Ai, ai, ai. Das 3, uma caiu, uma não terminou. Mas 2 terminaram. E foram as 2 primeiras mulheres na história da Polícia Militar que ostentam o curso brevet de possivelmente altura. Gente, me tô arrepiada. Gente, que legal! Aê, mulherada! Aí vem a lição. Hoje, eu sou um cara muito sensível a qualquer assunto que diz respeito à luta justa e legítima da mulher pela igualdade e pela equidade. Igualdade de salário e equidade de oportunidades, né? Se tem uma coisa que eu fico muito atento hoje, e eu aprendi nesse episódio. Esse episódio me fez ser um defensor dessa questão do empoderamento da mulher. Eu luto muito por isso, eu tenho colocado isso nas minhas palestras, né? Aí já entra também a questão da misoginia, já entra a questão do machismo, já entra a questão... Você não tem ideia quando cai para mim lá no jornal que eu atuo todas as manhãs, que é o Balanço Geral Manhã, que eu estou todas as manhãs lá, quando cai para mim um ato assim de agressor, homens agressores de mulheres, quando cai situações de misoginia. É tenso. É martelada, mas é martelada pesada que eu dou. E eu, fazendo um retrospecto, eu lembro desse episódio, né? Esse episódio que me ajudou, por meio de um erro, que felizmente eu consegui reverter, e aí virou um aprendizado bacana. Olha só, olha que importante o que você trouxe. E existem pessoas que veem o erro como um problemão, gente. O erro, ele fala assim, ele dá um recado para você. Ele fala assim, amigão, quer dizer que a rua era sem saída, vai para outro canto. Ah, a rua é sem saída de novo. Ele acontece para te dar mais chance de acertar. Né? Eu falo isso,
hoje um dos trabalhos meus é falar sobre as lições das tropas de elite aplicadas ao mundo corporativo. Excelente. De alta performance. Eu tenho um livro que fala sobre isso, chama Super Performance, Lições das Tropas de Elite, é o meu mais recente livro, e eu tenho feito trabalho nesse negócio. A primeira lição chama integridade. Eu falo muito que não dá para você ter o desejo de participar desse ecossistema de alta performance se você não tem integridade. E aí eu complemento que integridade é uma coisa assim que não tem segunda época. É ter ou não ter. É fazer o certo porque é o certo, não fazer bobagem porque não é para fazer e ponto final. Mas aí vem a questão do erro. E quando a gente erra? Que a gente erra como é que a gente coloca a pouco, né? integridade? Eu nem vou Então, contar dar muito aqui pra ele. Aqui, uma dica para vocês. Para você aqui. Essa dica é para você. Então vai. Agora anota aí, gente. É hora da aula. Pega a caneta. A dica é o seguinte. O erro, como você bem apontou, é o melhor momento para a gente mostrar quem é quem. Então você tem uma relação com o cliente. Nossa! Tá tudo certo, ele confia em você. Bacana, quando tá tudo certo. Agora ele vai te conhecer de verdade na hora que der pau. Dá ruim pra você ver. Na hora que der pau, ele vai saber se você atende o telefone, ele vai saber se você tá pronta para corrigir o erro, se você tá pronta para fazer é nessa hora. O erro ou a não conformidade também. A gente não quer que aconteça, a gente quer acertar, né? Mas se acontecer, você tem duas opções. Ficar vermelho uma vez, pô, me desculpa, vou correr aqui, vou descontar na fatura, vou trazer a suplementação, ou então você fica amarelo para sempre, e aí não tem mais volta. Aí é mentira atrás de mentira, desculpa caminho atrás de sem desculpa, volta. E aí você nunca mais sai dessa enrascada. Péssimo. Então, o erro ajuda a gente muitas vezes, sabe? A gente não quer cometer erros. Numa tropa de elite, eu brinco muito que a gente chama de erro zero. Erro zero. Eu tenho até uma provocação para ensinar esse negócio. Eu falo assim para você. O que você me diz de uma empresa que oferece água e dá 99% de qualidade na água que ela oferece? Sabe que as pessoas me respondem? Muito boa. 99%, muito boa. Aí eu faço a seguinte pergunta. O que você acha de uma empresa que oferece água e obriga o consumidor a tomar 3 dias por ano, só 3 dias, água contaminada? Aí a pessoa acha péssima, né? Aí eu falo, qual que é a diferença da primeira pergunta para a segunda pergunta? Nenhuma. Olha você. Mas eu sempre faço com um copinho de água na mão, porque tem gente, você não acredita, Karina. E olha, é de gente mais simples até executivos, hein? Tem gente que fala que se você oferece 3 dias por ano água contaminada ou água ruim, não é tão mal assim. Aí eu falo, então tá bom, pega esse copinho aqui. Você vai tomar essa água. Quando o cara pega o copo na mão, eu falo, ó, hoje é o dia da água contaminada, toma aí. Aí o cara dá aquela travada, sabe? Não toma. Então a gente tira a lição seguinte. Para aquela pessoa que naquele dia, 3 dias por ano é 1% de um dia. É 1% de um ano. Para aquele dia, para aquela pessoa, foi 100% ruim a água. Olha lá, exatamente. Então a gente tem que ter essa visão. Ou é ou não é? Busca o erro zero. E aí volta. A luta é pelo erro zero. Até porque tem uma outra consequência. Se você aceita 99 hoje, na semana seguinte você aceita 98, na próxima 97, na próxima 96, está indo ladeira abaixo. Então a lição que a gente dá nas tropas de elite é busca do erro zero. Mas quando acontece, e acontece, a gente tem a forma de lidar com o erro. E a forma de lidar com o erro é essa daí. Põe a cara, aparece, aqui, sou eu, tô aqui, vou ajudar. E aí sabe o que acontece, Karina? A relação fica melhor. Nossa, verdade. O cara te conhece na hora boa e te conhece melhor na hora ruim. Exatamente. Isso tem a ver com os nossos relacionamentos. Isso tem a ver com a nossa educação dos filhos, por exemplo, né? Você errar na frente de um filho e dizer, olha, no meu caso, né, como mãe, errei sim, fiz essa confusão toda. Aliás, eu não sei se é bom, porque agora eu tenho o número dele no meu WhatsApp. Porque se eu fizer alguma merda, eu acho que eu posso ligar pra ele. Tô gostando dessas amizades aqui do CT Hub. Pra quem não sabe, gente, olha aí, eu acabei esquecendo. Um grande boa noite. Alô, alô, minha panelinha querida, a audiência do CT, né? A galera que veio aqui assistir o nosso querido. Eu quero que todos sejam muito bem-vindos. Preparem aí que vocês vão poder fazer perguntas. E estamos aqui, gente, o Sem Filtro, ele faz parte, né? É um programa dentro do maior hub de tecnologia da América Latina. Quero. Agora, bora. Gente, ele veio empolgado. Bora lá. O GAT é uma tropa de elite, é uma tropa que tem recursos diferenciados e teve uma rebelião na época, era a FEBEM, Fundação Bem-Estar do Menor, hoje chama Fundação Casa. É um presídio onde tem menores infratores. Para quem não sabe,
presídio de menores é muito pior do que presídio de adulto, sabe? Não Você sabia. chega na cadeia de adulto, qualquer cadeia de adulto, numa rebelião, você fala, quem que é o líder aí? Ah, é o Batata. Traz o Batata aí. Quando chega o Batata, como é que nós vamos resolver? Aí a gente combina como é que vai resolver, combinou, tá resolvido. Em cadeia onde há menores de idade, os menores são inconsequentes, são super violentos e não têm liderança. Ainda não se Aí estabeleceu que essa aconte- consciência, É, né? eles lutam, fazem uns grupelhos assim, sabe? Na força, e aí o fica negócio. disputando para ver quem que vai. Mas são ganguezinhas internas, né? O que os moleques fizeram? Eles viraram a cadeia, que ia fazer uma rebelião no dia de visita. Dia de visita em presídio é um dia muito sagrado, porque vai o familiar lá. Sim. Mas os moleques são tão inconsequentes que eles fizeram num domingo, dia de visita. Os policiais de área foram lá, tinha reféns, né? Funcionários reféns. Os policiais de área não conseguiram resolver, pediram apoio do GAT. Lá vai minha equipe. Lá vai, lá vai. Quando eu chego no local, as mães lá fora todas chorando. Você anda no carro assim, ó, tipo, com o ombrão pra fora, Não, com a clã, não, assim, não, tá, o pessoal, Tati não faz isso, as não. mulheradas tudo desmaiando no Não, caminho, não? imagina, Ah, não. então, não, só pra saber, só uma perguntinha que veio aqui pra fazer, né? Aí chegando lá, o gato chegando. Eu já recebi música na Ah rádio. lá, tô falando, eu quero saber Mas disso tudo bem, depois, a eu gente quero fala. saber. Aí cheguei lá no local, as mães todas lá fora, muito desesperadas, né? Aquela coisa toda. Eu não tinha condições de entrar pela porta principal, que eles tinham metido uma barricada de fogo. Bem A única alternativa que eu tive foi colocar uma escada e acessar o alto da muralha. Quando eu acessei o alto da muralha, eu vi o pátio interno, aquele bando de menores, assim, sabe? Com camiseta na cara, pau, pedaço de pedra e tal. E aí eu cheguei para um grupinho, que eu vi um grupinho assim, falei, aí, parou. Dei uma ordem, sabe? Parou. Presta atenção. As mães de vocês estão desesperadas, domingo, dia de visita. É dia de virar cadeia, volta pra cela, libera os funcionários, deixa o bombeiro apagar a barricada de fogo, não vai ter esculacho, não vai ter represália. Mal terminei de falar, um outro grupelho, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Aí eu falei a mesma coisa, falei, gente, acabou, peraí. É domingo, dia de visita. Repeti a mesma ladainha, sabe? Volta pra cela, deixa os funcionários apagar, o bombeiro apagar o incêndio, libera os funcionários. Aí um terceiro, aí eu cometi um erro, a falha. Falei, porra, moçada, desse jeito não vai dar. Quando eu falei, moçada, desse jeito não vai dar, parece que eu apertei um gatilho, Karina. Todos começaram a me apedrejar, jogar pedra de pau. Eu tive que descer da muralha, me escondi atrás da marquise, assim, e fiquei esperando, sabe, parar. O diretor me olhou com um jeito assim, Tipo? querendo conversar comigo em particular, me chamou. Dá pra fazer a reunião depois, que agora eu tô tomando uma pedrada aqui no meio da fuça. Aí eu fui falar com ele, quando eu cheguei perto dele, todo o conselho falou, ô comandante, o senhor falou uma palavra que não pode falar. Eu falei, mas o que eu falei? O senhor falou moçada. Eu falei, e qual que é o problema? Aqui é rapaziada. Eu falei, você tá de sacanagem, brother. É sério? Foi o que eu falei pra ele, é sério? Ele falou, é. Falei, por quê? Porque moçada vem de moça e os É o caras não gostam. preconceito. Ai, sei lá, na cabeça deles Sei foi. lá. Só sei que eu subi de novo. Aí, rapaziada! Ah, agora eu tô achei que treinado! dá pra falar. Eu falei, caraca, Meu que Deus, coisa, né? agora eu tô quando vi treinado. a moçada, deu uma complicada na situação, ficou ruim pra mim, sabe? Olha Foi só. uma situação também que- E um aprendizado. Ah, é mais ou menos quando a pessoa troca o nome da esposa do namorado, é a mesma zona que vai dar, gente. Nunca troquem os nomes. Olha lá, tem gente, a produção que já se entregou, que já fizeram isso. Isso é uma roubada. Isso é uma roubada. É muito gostoso, né, a gente saber os bastidores. Eu quero! Ah, gente, vamos fazer 2 horas de programa hoje. Vai ter hora extra na produção. CT, prepara e vamos que vamos. Sabe que hoje eu sou um negociador, né? Eu dou aula de negociação, mas eu, no começo da minha vida, eu era um cara meio primitivo sobre esse aspecto, né? E eu tive uma história na minha família de meu pai morar no fundo numa casa junto com a minha avó, e eu via assim uns negócios meio complicados, umas brigas assim, e ficou marcado assim de para mim que é o seguinte, pô, quando eu casar vou morar sozinho, não vou morar com um familiar, sabe? Ficou cravado na minha cabeça. A minha esposa deve estar me assistindo aqui, tá? Não sei se ela vai ficar muito feliz de eu contar isso pra todo mundo, mas vou contar. Tá tudo bem, tá ensinando, tá dando Porque é uma aula, tá lição. dando aula. A minha esposa, ela tinha 3 irmãos, hoje só tem 2, 2 faleceram. Mas na casa dela, ela era a mola mestra da casa, sabe? Ela que cuidava dos pais, que levava no médico, que, sabe? Era A líder. pessoa, a líder do negócio. Os 2 irmãos eram mais velhos, tinha uma vez, o mais novo estudava,
tinha um espaço de tempo, era bem mais caçula. Então ela tinha uma posição de coordenação, Assumiu. né, tudo tal. E também uma família que vem assim de outro país, tal. Tem essa questão da união Cultura da familiar também, e tal. E minha mulher era um pouco mais velha do que eu e gerava também um pouco mais de espécie nesse negócio. Já mais A mãe madura. não gostava muito que ela namorava um moleque mais novo. Preconceito, lá. Tinha também. Bom, sei que é o seguinte, continuei namorando com ela, chegou um dia que eu resolvi ficar noivo dela. E aí, o pai já tinha falecido. Gente, eu tô adorando. Tô aqui, ó. Cadê a pipoca, produção? Pega. Aí eu cheguei pra mãe dela, que chamava Dona Cate. Eu falei, Dona Cate, vim comunicar à senhora que vou ficar noivo da Olga. Aí ela falou assim pra mim, se você tá pensando que você vai casar com ela e vai morar sozinho, você não vai, vou morar junto. Meu Deus! E aí, ó ele, ó assim, ó. Me fudi! Na cabeça, falou que aí eu usei a tática do leite moça. Comigo é assim, bateu, tomou, né? Puta que pariu! A tática do jogador de futebol, se dá na canela ou já dá na correntinha. Como foi? Você vê que engraçado, né? Como eu não tinha essa habilidade, não tinha essa inteligência emocional, não tinha essa capacidade de entender que aquilo era uma provocação. E eu simplesmente falei assim para ela. Falei, olha, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Mas assim, já mudei até o tom, né? Já mudei até o tom. Eu tô comunicando que eu vou ficar noivo dela. Tudo indica que eu vou casar, mas não é certeza ainda. Comunicando. Agora, se eu casar com ela, vai morar eu e ela e mais ninguém. Outro comunicado, tá? Manda pra ouvidoria. Porque quem manda na minha vida sou eu. Pô, você não sabe o que aconteceu. Ela ficou triste, chorou. Minha Deu esposa aquela confusão. Deu uma confusão danada, né? Porque e aí, família. Anos depois, né? Aí deu, enfim. Mas hoje eu conto esse case para dar aula de negociação. Em alguns momentos eu conto e falo o seguinte, fosse hoje, ela fala assim, você pensa? Eu falo, não tem problema. Já vou comprar uma camona bem grande, nós vamos dormir tudo junto, abraçados. 3 metros. Né? Ela ia dar risada. Vou te arrumar até um namorado. A minha mulher fala que não. né? Mas ela ia dar risada. E sabe, é aquela questão de você ter essa maturidade. O jeito, né? De você ter resiliência e manter o controle. Eu falo isso muito importante. Resiliência é uma coisa assim necessária para quem quer estar no ambiente de alta performance. Quem não tem zona de conforto no ecossistema de alta performance, nas grandes empresas. Se você quer estar nesse ecossistema, a chapa é quente, meu amigo. A chapa é quente o tempo todo. Minha amiga, né? Agora, eu falo que não basta você ser resiliente. Para nós, negociadores, tem que ter controle. E manter o controle é quando vê alguma coisinha para mais, sabe, Karina? Que ele ultrapassa o profissional e entra um pouquinho no CPF, sabe? E aí... Vou pegar você, por exemplo. É uma ferida. Ai, meu Deus do céu, senhor. Tem advogado aí ao vivo? Peraí que eu já vou entrar. Imagina você, vou dar um exemplo aqui referente ao mundo feminino. Imagina você que você é uma mulher empoderada e de fato uma mulher, né, up to date, de fato Uhul. E você chega num cliente, marcou com o cara, e o cara chegou atrasado, reclamando do trânsito. E aí ele chega e solta uma assim, fala assim, poxa, eu peguei um trânsito do caramba e uma mulher me fechou, e sabe como que é, né, Karina? Mulher no volante, perigo constante. Puta, merda. Pegou a confusão. É um comentário, machista, é um comentário inadequado, uma frase que não se usa mais hoje, né? Para quem é ofensivo falar isso. Aí se você não tem preparo, você pega isso aí, já vira a cadeira, já ou então você pega com jeito, com humor, porque eu usaria brincadeira. Eu uso muito o humor. Humor, e de repente você até ensina a pessoa a ressignificar aquilo e o cara aprende uma lição. É verdade. Como aconteceu comigo numa aula. Acolher, né? A gente vou dar mais uma aqui. Vai, gente. Espera um pouquinho só, que tem alguém ali louco para te fazer uma pergunta que eu tô sabendo. Vamos lá, produção, solta a pergunta. Antes de mais nada da pergunta, nós queríamos dar boa noite ao Ricardo Tassinato, que está presente. Tassinato, grande amigo. Tassinato, obrigado por estar sempre me acompanhando aqui, queridíssimo amigo. Torce por mim aí, tá, Ricardo? Que eu vou sair ilesa. O Ricardo Tassinato, também a
Érica, que eu não sei falar. Cosamequina. Cosamequina. Um beijo pra Érica. O Luciano Verão também tá aqui, tá marcando Tá presença. sempre nas lives, muito obrigado. O Eduardo Viegas. Meu irmão da Força Que Aérea. legal. A minha sobrinha, Karina, acabou de passar num doutorado nos Estados Unidos, você acredita? Ela tá lá, meu irmão foi levar, ela voltou ontem, meu irmão, ela vai ficar 5 anos lá fazendo um Não, doutorado. gente, você aceitou aqui no Instagram, eu sou sua amiga, já era, já era. Nós temos aqui o Maurício Gizierski também, o Jorge Kaiser também marcando a presença aqui dele. Nós temos a Dri Luz também. Amiga minha. Nós temos o Luciano obrigado. Verão também aqui marcando Luz, presença. Verão, tá bacana, né? Esse negócio aí, tô gostando, manda mais. Temos aqui a chefe Renata Frazão também aqui. Ó, minha comadre. E uma presença mais que ilustre, inenarrável, né? Olga Luca mandando... Vamos ver se vai ter um vinhozinho em casa ou se eu vou ter que dormir com os gatos lá. Eu vou dizer que o Sem Filtro normalmente está para os apaixonados, viu? As esposas andam participando. Que bom, fico feliz. Temos aqui o Papo de Motoca, ao vivo aqui marcando presença, mandando um abraço pro Luca. Pô, pessoal do Papo de Motoca, queridíssimo amigo, Márcio Rodrigues, meu amigaço, candidato a deputado federal, um cara que luta pelos motociclistas, sabe? Olha que legal. Que tem projetos importantes para poder valorizar os entregadores, os motoboys, os bons motoboys, e criar uma dificuldade para esses bandidos que se fantasiam aí, se disfarçam nisso. de motoboys para poder. Márcio Rodrigues, candidataço aí, muito meu amigo. Top. Também temos aqui a Lucieva Thalita mandando boa noite também. Mentorada. O André Lopes mandando um boa noite, comando. Né? Acho que foi aí um dos amigos do Luca. Luca, nós temos uma pergunta de nosso internauta aqui. Luca, qual foi o caso mais difícil, a ocorrência mais difícil que você comandou? Se for aquele do Abravanel, você segura. Não Você vai me é. contar Do depois. Silvio Santos não foi a mais difícil. Por incrível que pareça, a mais mesmo? não foi. Não foi a mais impactante, a mais midiática, Sim. que catapultou o Gato e meu nome também numa condição de relevância maior. Mas sob o ponto de vista técnico não foi a mais complicada, sabe? A mais complicada, a mais difícil para mim, aliás, ela está escrita num dos meus livros, que chama Diário de um Policial, onde eu conto o dia que eu vi a morte de perto, sabe? Porque foi uma ocorrência do GAT, uma ocorrência com refém, e normalmente quando o GAT é acionado, hoje não, mas naquela época, o pessoal do policiamento de área acionava o GAT meio contra a vontade, porque eles queriam resolver a ocorrência, sabe? Sim, pegar o mérito para ele. Mas aí não dava por falta de equipamento, de recurso técnico, tal, pedia do GAT, então eu sempre cuidei bem desses policiais, sempre ia lá, fazia minha intervenção com a equipe, mas depois devolvia para eles, quando tinha que dar entrevista, falava, esse cara aqui que chegou primeiro na ocorrência, Continua. eu dava isso, sabe? Mas o que aconteceu naquele dia? Olha a situação, um cara que teve uma dessas saidinhas aí, que eu sou contra esse papo de saidinha de Dia das Mães, saidinha, não sei das quantas, o cara saiu da cadeia, ele tinha bom comportamento na cadeia e conseguiu ter o benefício da saidinha. Chegou em casa, não tinha uma grana, os amigos chegaram, os amigos do mal, né? E aí, vamos fazer uma parada juntos? O cara se rendeu e foi. Deu tudo errado, a polícia chegou, eles correram, os amigos foram presos e esse cara entrou numa casa e manteve uma família como refém, armado com uma pistola 9mm. Isso aqui em São Paulo. Isso aqui em São Paulo, e essa foi o começo da ocorrência. Eu não sabia da ocorrência porque estava sendo conduzida num bairro de periferia. Aí o GAT é acionado. Quando eu vou pro local, eu chego lá, acontece algo que nunca aconteceu, nunca tinha acontecido na minha vida. Eu sou recebido com tapete vermelho, tava todo mundo me esperando. Eu achei estranho, Karina. Tem tudo que reluz é ouro, né, Caramba, meu amigo? Eu aprendi, tá? Sempre eu chegava, tinha aquele rame-rame, sabe aquela... Não, já tinham me esperando lá, cheguei, vieram me acompanhando. Quando eu chego lá, era uma casa e embaixo, atrás tinha uma edícula. Quando eu entro lá no lugar, eu vejo um cara com uma pistola 9mm, uma mulher sentada, a imprensa toda lá, um monte de policiais ali, tudo zoado, tudo desorganizado, e o cara nervoso, olhando para o lado, olhando para outro, com aquela pistola na mão, e a imprensa lá, o comandante da operação permitiu, ele, por inocência e por falta de conhecimento,
o vagabundo foi pedindo as coisas e ele foi cedendo, sabe? Traz a imprensa, tá, a imprensa. Traz a minha mulher. E foi trazendo. Quando eu chego lá, vejo aquela zona. E o perigo, Karina. Esse cara dá uma maluqueira, me mata o repórter, sabe? Me mata. Mais risco, é. Aí o que eu começo a fazer? Eu tô aprendendo lá. Tem uma coisa que chama organizar o local, fazer a contenção da crise, isolamento da área, arrumar o lugar. Eu comecei a fazer isso. Primeira coisa que eu fiz foi tirar os repórteres. Eu chamei, então, tchau. E tirei, para tirar daquela exposição, tirei os repórteres. Aí na sequência tirei o excesso de policiais, porque tinha aquela coisa que distrai a atenção. Tirei os policiais do pedaço. Aí tinha o casal de velhinhos que era o dono da casa e a mulher do cara sentada e o cara numa DR com a mulher, sabe? Uma discussão de relacionamento. Porque você não veio me visitar, você tava me traindo. E o cara com a pistola assim. Traiu, vagabunda. O casal de velhos tava ali dentro da casa, né? mas a mulher foi levada lá, sabe? E aí quando eu tirei os repórteres, tirei os policiais, e ele foi percebendo que eu estava fazendo isso. Ele viu o meu movimento assim, mas ele estava muito concentrado na DR com a mulher. Quando eu peguei para tirar a mulher, eu falei, deixa eu tirar, vem cá. O cara pegou, meteu a pistola na minha cara assim, ó. O que você tá fazendo, alemão? Aí eu tive que controlar, né? E... Tudo muito rápido aqui, né? Segura aí e tal. Dei aquele, né? E aí, consegui tirar. Depois o cara acabou se rendendo. Mas a hora que eu terminou a ocorrência, Karina, eu cuspia fogo pelas ventas, né? Porque a gente, como negociador, a gente não se expõe a riscos desnecessários, sabe? A gente toma um cuidado, né? Eu já cheguei para negociar, o cara tava dentro de um quarto, eu tava atrás do escudo, falei, fulano, ele meteu um tiro na porta, mas eu tava atrás do escudo, né? Já cheguei para negociar uma vez, era num corredor, o cara tava num banheiro. Falei, fulano, ele meteu o revólver, mas eu tava protegido, não tinha ângulo. Então a gente sempre toma cuidado. Mas nesse dia, por uma incompetência de falta de conhecimento, nem falou que foi maldade, mas... Não, achou que tava certo, sei lá. Eu me expus a um risco desnecessário. E a carta alta do jogo... E aí eu pergunto, um cara desse, olha o que acontece com um cara desse. Esse cara... ele volta para a cadeia, ele perde todos os benefícios, ele traiu a confiança, ele volta para o fechado. Um cara desse que já conhece a cadeia, Karina, pro cara falar, quer saber, meu amigo, vai você e se mata, é 1 milímetro. Então esse dia, para mim, foi o dia mais difícil da minha vida, porque eu fiquei bem exposto, né? E uma outra que aconteceu, essa tá na internet, essa foi uma rebelião também numa FEBEM. Os moleques subiram no prédio e tal, e tinha lá uns 200 moleques, um refém, e a gente não tinha como subir, e aí nós fizemos um desembarque de aeronave a baixa altura. Que é uma coisa tipo assim, o avião tá, você vai dar... 2 helicópteros, só que nós estávamos em 8, tinha 200, né? Só que aí que acontece? O trabalho em equipe, a posição tática, a formação tática, aí os menores não aguentaram. Então eles correram e a gente conseguiu deixá-los todos no canto, tiramos o refém. Tivemos que dar uns tiros de borracha e tal. Né? Mas esse desembarque a baixa altura do helicóptero é um negócio que é delicado, porque o helicóptero é muito instável, sabe? O helicóptero, você não pode dar um impulso. É como se fosse, a gente chama o Kleber, que é nosso amigo aqui do CT, ele é mergulhador. É o chamado passo do gigante. Você dá um passo e cai, né? Numa altura de que a gente sabe fazer esse salto. Era um segredinho que a gente tinha. Essa foi uma operação assim que ganhou um impacto midiático, né? Porque parecia um negócio assim de filme, né? Filme hollywoodiano, com certeza. Os 8 descendo, que demais. Assim, a gente partindo pra cima dos moleques. E seu número, né? 200 para 8. Quem era teu... Quem que você admirava, assim, quando você era criança? Teu super-herói, assim, quem que era? Eu não tinha, assim, no super-herói quando eu era criança. Eu não lembro, assim, de super-herói. Mas eu tenho algumas referências na polícia. Eu vou citar uma delas aqui, um cara que realmente está mencionado no meu livro. São 2 pessoas que eu tenho como uma referência, assim, bacana na minha vida. Um é um coronel chamado Jairo Paes de Lira. Esse cara, para mim, foi meu comandante. Na época, quando eu era comandante do GAT, ele era meu comandante.
Um cara que era tão gigante assim que ele não se ofuscava com o brilho do subordinado, sabe? Ele falava, o seu brilho me faz brilhar. Né? É uma coisa que às vezes a gente tem problema de gente que tem ciúme do subordinado e tal. E ele não, ele me dava muita autonomia. Que legal. E um outro cara que eu admiro demais, que é um cara que tem uma história bonita, fez 45 anos de polícia hoje. E é amigo aqui do CT, é o Maurício Freire. E você sabe que ele vai ser ele vai vir pro Sem Filtro. O Maurício Freire é um cara assim, Dia 22 Maurício ele Freire tá aqui. É um cara que não tem assim muita comparação, sabe? Porque ele foi de investigador a delegado-geral, olha só, ele foi do investigador da polícia a delegado-geral da polícia. Ele é piloto de helicóptero, ele é atirador, ele fez equitação, ele trouxe a SWAT pro Brasil, também tá homenageado no meu livro. MacGyver já era. O Maurício era. Freire é um cara muito bacana. Que eu tenho muito orgulho de ser amigo também também. tá aí disputando a deputado federal, que também tá na vida política. Ele vem para o Sem Filtro dia 22, não percam, pessoal. Eu tive uma oportunidade bem bacana de participar de um curso sobre defesa feminina. Ele fez. Com ele, foi um sensei, e assim, a gente se diverte, mas tô com roxo até agora. Eu passei o dia apanhando, mas aprendendo e percebendo o quanto muitas mulheres ficam querendo medir a força com o homem, gente. Vai aprender como é que faz, mas vaza, sai correndo, você não tem que entrar na briga, dá moral, né? Deixa eu dar um recadinho aqui, vamos lá. Tem uma pessoa que é extremamente especial aqui nesse mercado de segurança, que 92% masculino, não é isso? Tem homem pra caramba aqui, né? E o nosso querido, eu vou falar dele hoje, gente, ganhou um prêmio de top influencer nos últimos 8 anos, o primeiro brasileiro, nosso querido Adalberto Benhaja, né? Que representa, querida, a BHC. Gente, vou falar um pouquinho da BHC para vocês, uma patrocinadora aqui do Sem Filtro. Ela é uma integradora de segurança, gente. Olha que legal. Ela trabalha com controle de acesso, monitoramento 24 horas, cancelas, catracas, gravação em nuvem e portaria remota. Produção, solta a vinheta aí do patrocinador. Estamos aqui de volta, meu povo. Noite bacana que a gente aprende, né? E eu costumo dizer o seguinte, escolha as pessoas que você caminha nessa jornada. A gente precisa, na nossa maturidade, não importa, a maturidade não tem essa coisa da idade, mas a gente gostaria de influenciar os jovens também. Escolha as pessoas que você vai conviver, que você vai se relacionar, que você vai ter como amigos. Não dá para se conectar com pessoas que não querem estudar, pessoas que não têm, né, busca, não têm vontade, não têm resiliência, não têm atitude, não são caras de pau. Não dá. Não dá. Eu botei um monte de gente pra correr, viu? Eu não fiz assim, né? Porque eu não tinha bomba, mas se tivesse, usava. É importante. Eu tenho, assim, na minha vida, esse reconhecimento de algumas pessoas que eu chamo de virtuoses, né? Porque tem gente que tem perfil e tem conhecimento, né? E aí o cara voa longe, voa alto, sabe? Então, eu tive... E são pessoas que a gente tem que estar perto, né? Quando você tiver a chance de encontrar um desses caras, assim, desses caras que são fora da curva, isso. Pô, cola nele. Cola. É esse tipo de gente que faz a coisa acontecer. O mundo tem umas mudanças, assim, por conta de gente fora da curva, sabe? Eu acho, É um negócio bacana demais. Quando você tem essa chance... Não perca a oportunidade. Eu acho que é a maior aula que a gente pode ter, né? De pessoas que tiveram uma jornada, que têm uma experiência para dividir com a gente e que hoje veja o seu trabalho. Hoje você divide a sua experiência, criou métodos, ensina as pessoas a negociarem melhor, né? Então, tudo que a gente pode aprender, eu costumo dizer, as pessoas, acho que ninguém é o dono da razão. Mas a sua experiência, naquele pedacinho, você consegue ensinar. Eu, no meu pedacinho, eu consigo ensinar. Então, colhe pessoas que já fizeram alguma coisa que você ainda não fez e gostaria. Porque o nome disso são os mentores, né? Exatamente. Então, eu parti para esse mundo de mentoria também. Eu estou muito feliz de ter você aqui. E eu não sei se tem advogado me
assistindo, padre, eu tô convocando tudo, gente, é padre, o que que vier, porque eu vou fazer um convite pra ele. E vamos lá, né? Porque a pessoa cara de pau é isso. Eu vou te convidar pra um lugar agora, que a galera já sabe, a galera que tá assistindo Sem Filtro já sabe o que que vai acontecer, mas... Pra mim é tudo surpresa É aqui. tudo surpresa, não tem pauta, né? Não tem pauta, a coisa vai. Então, assim, vou te convidar para você participar de uma continuação de um quadro aqui. Você topa? Bora lá. Então, até já, galera. Bora lá, produção. Então, agora a gente... Pois é, aqui de volta no Sem Filtro, a gente já sai, né, um grande finale desorganizado e tá tudo certo, produção. Produção também fez uma contagem regressiva aqui que eu não sei de onde veio. 5, 3, 2, 1. Tá tudo certo, tá? Então eu vou chamar o meu convidado aqui para fazer um brinde. É sem álcool, tá? É Olha, sem vou fazer álcool. uma homenagem aqui pro meu amigo Neves da Heineken, show de bola, fica aqui. E é sem álcool, né? É, porque Tô a gente dirigindo, senão não poderia tomar. ainda mas senão tem um amigo aí que se eu chamar ele, pega. Cuidado, que agora eu tô com uma relação de contatos no meu WhatsApp, gente, que vocês não têm ideia. Agora o papo é de bar. É boa. Gente, essa cerveja sem álcool, ela vai. Não parece. É verdade. Não, é a primeira vez. Que eu tomo sem álcool, é. Mas não é a primeira vez que você toma álcool. Não, eu tomo cerveja, eu gosto de cerveja. Você bebe? Bebo. Bebe. Cerveja, eu gosto de vinho. É. Um esquinho também. Cerveja, uísque, vinho. É. E já teve alguma situação. Oh, meu Deus do céu. Ou eu fico amiga, ou não sei o que vai acontecer aqui hoje, né? Já foi num lugar, assim, algum momento da sua vida que tomou um porre? Sim. Tomei um porre. E a produção vibrando aqui pra saber desse porre. Conte-me mais. Vou fazer que nem terapia. Conte-me mais. Conte-me mais. Olha, Tá pensando? não, é que foi mais de um, mas eu vou contar um que foi marcante, foi Bora. Foram dois, na verdade. Quando minha filha fez 15 anos, a gente fez uma festa bacana pra ela. Aí vieram os amigos da escola Amigos. e tal, e aí eu fui dançar com a molecada, mas chegou uma hora que eu Descobri um talento apaguei. seu. Eu fui telefonar, eu tava meio chapadaço, aí eu sentei num sofazinho lá, fui telefonar e caí com o telefone assim. Na orelha. A outra foi quando eu fiz 32 anos de casado, também fiz uma festa. E aí nessa festa eu dancei com todas as mulheres da festa, dessas amigas, minhas Cadê a parentes. patroa? Tá assistindo Não, isso, tava patroa? lá, os amigos dos meus amigos, foi... Ah, E aí o que aconteceu? Na hora do show, teve um show lá de um cara que ele imitava o Sidney Magal. E aí divertidíssimo. eu fui lá no palco pra fazer uma palhinha, mas aí eu me empolguei. Eu No tava- palco? Não para, não. E aí eu cantei aquela Você música do imitou? Sidney Magal. Que música? Ai, mas agora eu não vou lembrar qual que é. É a Sandra Essa- Rosa Madalena? Não, Ou esta aquela, noite quero ver ela quero sorrir, todo- quero Não, ver- aquela... Putz, Essa- aquela que foi... eu te amo. Essa. Acho que é essa daí. Mas eu ajoelhei, Sem você. sabe? Foi um negócio assim. Performático. Putz, depois eu não acreditava. quando Gravaram? Me contaram, gravaram e aí foi um negócio. Esse maluco. vídeo vale milhões, hein? Se alguém soltar isso agora na internet, tem amigo aí que agora Não tá na lembrou. internet, não tá. Fala, não dá ideia que o povo Mas, faz. Assim, foram momentos bacanas assim que a gente pôde celebrar. Foi bacana. Mas nunca mais um porre, né? E Pra eu nunca também, mais. E eu também, eu tinha mandado fazer pela primeira vez um terno. Eu nunca tinha feito um terno Sob medida. sob medida. E aí eu fui, e não foi num lugar muito sofisticado,
eu fui comprar um vestido para ela juntos. E aí, quando chegou na loja, o cara falou, você não quer fazer? Uma loja ali naquela Rua das Noivas, sabe? No centro. Mas o cara me conheceu da TV, sabe? O cara me conheceu da TV. Vou vender mais caro. Já é famoso, tá rico, vou vender mais caro. Ele queria fazer porque ele queria depois tirar umas Claro. fotos. E eu topei, sabe? Aí que aconteceu? Quando chegou na primeira prova, Karina, a calça não passava na minha batata da perna. Aqui, ó. Aí eu falei, aí O que aconteceu? ela me tocou. O moleque não era bom, sabe? pra Claro. fazer o negócio. Aí eu chamei o suspeito. cara, falei, meu amigo, olha só, vai ter a cerimônia. Aí eu dei uma pressão. Você é O que o bravo, cara assim, fez? na hora que Não, dá não, bronca? aí na hora da pegada eu Aí vai. vou junto, né? Ai, Chego meu junto. E aí o cara contratou uma pessoa, né, de fora para poder cumprir aquilo que foi combinado. Que combinou. Aí ele honrou o negócio. Mas essa coisa toda gerou um estresse para mim. E aí quando eu tava chapado lá na festa, Ah lá, senta aí, aí bora. aconteceu o seguinte, Ah, na hora de ir embora, eu não podia dirigir. E Sem quem condição. dirigiu foi um cara que estava lá me ajudando, Felipe. E Salve, E Felipe. teve uma hora na festa que eu tinha tirado o meu paletó assim e feito aquela coisa assim e Né? tal, né? Joga a camisa. E aí Ei, eu cismei que eu queria o meu paletó. E aí causei um aquele que você tinha jogado. né? E aí falavam pra mim, mas o seu paletó tá aqui. Falei, mas cadê o meu paletó? Eu cismei com o paletó. Com o paletó e não O largava. paletó marcou. Parecia um... Marco, ficou como se fosse... Tava Enquanto descorrecado. não deram meu paletó, eu não consegui Não entrar no parou? carro pra ir embora. Aí foi essa. Puta O que merda. o álcool faz na Eu não cabeça da sei, gente. eu não sei. O álcool, ele provoca coisas. Tem gente que bebe álcool, não sei se isso já aconteceu com você. Dependendo do tipo, né? Geralmente o destilado, ele dá uma subida maior e ele deixa as pessoas assim, bilionárias. Deixa elas bonitas e... Ah, me dá aquele drink lá que vem piscando. Você faz assim. É uma Mas loucura, não vai? Eu não sou de passar mal. É. Vai chegando uma hora que eu aperto, aí chega um sensorzinho pra mim, sabe? Eu paro, né? Será que tem é hora por que eu causa da paro um pouquinho pra sua mais. profissão? Não sei, Treino? é comigo. Sabe que um dia eu perguntei pra um amigo meu que é alcoólatra e ele falou o seguinte, ele falou, Lucas, sabe como é que é uma reunião do AA, dos alcoólatras? Chega lá na reunião, você, Karina, 4.595. Dias. Você, 2 dias. Que eu tô os caras limpo, é. contam. Aí eu falei, nossa, ele chamou o Lívio. O Lívio é assim? Ele falou, Lucas, sabe o que acontece? A diferença entre você e eu é que você toma e chega uma hora que você para. Você sabe o Se eu limite. entrar uma gota, meu amigo, aí passa a Não. boiada inteira, não para mais, cara. Vai até o álcool do motor do combustível, cara. É isso. Então eu não posso tomar uma gota de álcool. É assim que vai funcionar Olha a que minha vida. Eu interessante. achei muito. Eu não tinha essa dimensão, sabe, Karina, do limite. Comigo não, comigo eu tenho um limite. Tem hora que eu fico. Mas eu paro, né? Não, isso é tão importante porque é daqui que se acontecem as coisas perigosas hoje em dia, né? É você beber para se divertir, tomar um porre. E no Sem Filtro a gente escuta histórias bem bacanas. Aliás, tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta aí que eu quero só saber. Manda, eu quero ouvir. Vamos lá, produção. A Olga Luca, Agora vai. ela Aí, pede Olga. mais para você comentar sobre a festa de 30 anos de casados. Então, eu contei, meu amor. Já contei aqui pra Karina. Foi. É na festa que. Foi, eu É isso contei. aqui, Olga, que ele pegou o tal do paletó, que ele não parava de falar do paletó, do terno, sei lá como é que ele paletó. falava. Luca, nós temos uma outra pergunta. Se você pode, é claro, né? Ai, meu Deus, essa é sem filtro. Aqui pode. Contar alguma situação engraçada ou constrangedora que aconteceu na polícia. Ó, a cabeça dele é assim, ó. Ele vem, para. O que eu posso, o que eu não posso. Olha lá, até quase engasgou. Ele aí pega pra dar mais uma ocupadinha de tempo. Peraí, aquela não vai dar, que senão se essa mulher comentar aqui, se aquela ver, se aquele cara souber, eu tô lascado. Eu vou contar. Solta eu o vou verbo contar. aí, vai. A mais difícil que aconteceu pra mim foi muito engraçada. Eu fazia a segurança do governador Fleury e o palácio aqui a São Paulo, você tem o Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo, você tem um palácio em Campos do Jordão, que é o Palácio de Inverno, e você tinha um palácio no Horto Florestal, que é o Palácio de Verão. Acho que o do Horto não usa mais, só o de Campos do Jordão, que continua sendo uma casa do governador se ele vai lá passar uns dias. Um dia o Fleury, ele resolve passar um final de semana lá no Palácio do Horto Florestal, Do verão.
Foi o ajudante de ordens, eu era o chefe da segurança com a equipe e tal. Aí nós estamos lá. Daqui a pouco o governador sai e fala para o ajudante de ordens, Rogério, era o nome dele, traz o Major Peloso para cá, que eu tô com uma dor aqui no braço, governador. O Major Peloso era o médico do palácio. Tá. E aí acionamos o médico e tal, o médico chegou lá, e aí entramos numa saletinha, o ajudante de ordens, eu, o médico e o governador. Aí o médico começou a examinar o governador e falou, eu tô com uma dor aqui no braço. Aí o médico examina, então assim, olha a cena, o governador aqui com o médico, eu ali, aqui o ajudante de ordens de frente pro governador, ou melhor, eu de frente pro governador, o ajudante de ordens ali atrás, o médico examinando, e eu fiquei meio na porta aqui para evitar que alguém entrasse, né, e visse ali, aquela cena tão bacana. O governador tava de trajes mais íntimos, né? E aí o major fala pro governador, fala assim, olha, eu vou dar um anti-inflamatório pro senhor. E aí o governador, pronto, mas qual compromisso você vai me dar? Não, acho que é melhor dar uma injeção. Puta que pariu, mentira. Você assistiu? O governador, não. No braço, não. Não, essa é nas nádegas do governador. Aí aconteceu, né, esse Rogério, Menino. que é um amigo meu, ele era um cara muito sacana, sabe? Olha lá, os amigos pornográficos, aí, sempre tem, o governador não teve a menor hesitação, ele pegou, fez assim, abaixou Desceu-lhe a calça. O Peloso pegou a injeção, eu de frente pro governador e o cara ali no fundo, fazendo micagem. Imagina. Começou a me dar uma vontade de dar risada. E você no ângulo do assim, cara, né? E já pensou, eu não podia fazer isso, sabe? Mas olha, foi um negócio, assim, eu até passei mal, sabe? Porque não podia mostrar movimento. E ele já tinha feito outras sacanagens comigo, sabe? Nesse negócio. Uma vez eu fui voar de helicóptero, nós fomos num evento, chegamos lá, na hora de ir embora, tava só no banco de trás o governador e o ajudante de ordens e cabia mais um. E era comum, de repente, o oficial de segurança ser convidado para ir. Tá. Aí eu entrei no elevador, ficou o governador aqui, eu e o Rogério. Fiquei no meio. E o governador era meio gordinho assim, aí o Rogério pegava e falava assim, cutucava com o rotor funcionando. Olha o tamanho da barriga do cara. Mas ele falava com essa voz. Assim. Mas eu ouvia. No ponto. O governador tava prestando atenção em outras coisas, não ouvia. Como o cara é gordo, bicho. Olha o tamanho da. E falando essas patifarias. E você lá na cara. Do lado do governador. Né? Então, assim, essa foi uma situação crítica. E da área operacional, essa também foi engraçada. A gente foi para uma missão. Eu, capitão do GAT, né? Eu tava no auge, assim, da minha condição física, inclusive. Meu tenente, cambalhota, resolveu ir o major junto conosco. A gente não queria que ele fosse, sabe? Ele era um cara que a gente não curtia muito. Como diz minha mãe, não ia ornar. Mas ele queria estar, e aí aconteceu da gente descer num mato com o helicóptero para chegar no local, e esse cara tomou um tombo. Ele tomou um tombo e caiu numa lama, afundou assim até o joelho, sabe? Olha que maldade, ele tá rindo do moço. O moço quase quebrou a perna. Você não pede perdão pra Deus, não? Além da risada, a gente queria deixá-lo lá atolado. Olha sabe? Isso, gente. Você vai na igreja? Você tem religião? Vou conversar com ela. Olga, leva pra dar foram algumas, uma confessada. Uma confessada. Algumas que foram engraçadas. E é tão gostoso, né? Porque vira aprendizado. A gente, quando você me convidou pra cá, e você só deu ela falou, a gente vai querer explorar alguns erros, algumas mancadas. Eu falei, não tem problema, eu gosto porque eu aprendi com algumas mancadas na vida, né? Mas agora aqui, mais solto e tal, a gente, né, você vai lembrando das coisas Ou seja, tem grande finale, prepara que tem grande finale. Não, antes acho que a gente tem 2 momentos aqui pra gente ir pra nossa reta final do Sem Filtro. Todo mundo aqui tá curioso, né? E eu também, um caso midiático. Que é a parada do sequestro da filha do Silvio Santos. Se você puder resumir um pouquinho pra gente, como é que foi esse negócio? Porque de um cara super famoso nossa, eu nem consigo imaginar. Então divide um pouquinho dessa experiência com a gente, né? Então, assim, em resumo, tá, gente? Foi o seguinte, tava aquela época dos grandes sequestros, né? Teve os grandes sequestros, grandes empresários, Abílio Diniz, Beltrão Martinez, Roberto Medina.
Esses caras acabaram pagando quantias vultuosas para os sequestradores na época, virou os vagabundos. Virou modinha. Ah, Virou modinha. Virou um business. Aí o que aconteceu? Esses caras se protegeram, Karina. Com escoltas armadas, carros blindados. Mas os vagabundos pegaram o gosto pelo sequestro. Aí começaram a sequestrar médios empresários. Dono de mercado, etc. E aí ocorreu um processo chamado banalização do sequestro. Qualquer pessoa com um carro melhor, ou morando num bairro melhor, podia ser vítima do sequestro. Alvo. Aí surge um moleque chamado Fernando Dutra Pinto, um pé de chinelo, um ladrãozinho pé de chinelo, que resolve nada mais, nada menos sequestrar a filha do Silvio Santos, a Patrícia. E sequestra a Patrícia. A delegacia de sequestro da Polícia Civil entrou no caso. O Silvio Santos, a delegacia de sequestro é uma excelente delegacia, excelentes policiais até hoje, eu admiro os caras, mas tem uma questão que eles também agem de acordo também com a vontade da família. Tem a parte técnica, mas também tem uma questão da... Até onde E o pode... Silvio queria que pagasse os 500 pau que ele estava pedindo para resolver. A polícia não gosta de fazer isso aí, gosta de conduzir do jeito dela, mas respeita um pouco também a questão da família, até porque isso aqui não é ciência exata e pode dar um problema e a polícia tem limites de responsabilidade. Pagou. O rapaz pegou o dinheiro, sumiu. A polícia continuou na busca do cara. O cara me pega. É difícil você fugir quando a polícia está na sua bota, Karina. Aprenda essa lição, hein? Meu Deus, não posso errar. Você me olha assim que eu tô com medo. Gente, vocês não têm noção, tem que virar O cara amigo. tingiu o cabelo, se hospedou lá em Alphaville num hotel, com o dinheiro lá, uma maleta. Pintou o cabelo, aí, agora disfarce dele, pintou o cabelo. vai sair um filme sobre isso, tá? O sequestro. Ai, que Eu ajudei legal. também um pouquinho nessa Olha. elaboração. O fato é que 3 policiais civis que não eram da antissequestro receberam uma notícia que talvez tivesse um cara lá. Aí um ficou no... Agora eu vou falar meio especulação, tá? Não tem exatidão do que eu vou falar, mas foi mais ou menos assim. Ficou um ali no hall do hotel, 2 lá no quarto onde ele estava. Quando o moleque voltou, o cara estava ligado no movimento, entrou no elevador, esse que estava sentado entrou junto. Você vai pro 12º, você aperta o 12. E o outro vai para onde? Não aperta botão nenhum? O alarme do cara... Olha lá. Até eu que sou aqui. Quando saiu no corredor, ele recebeu voz de prisão. Resultado, tiroteio no corredor. Ele matou 2 e feriu o 3º, não morreu por um milagre. Meu Deus. Ele fugiu, descendo igual o Homem-Aranha pela marquise, baleado, Olha isso. e sumiu de novo. Aí você imagina, já tá todo mundo na Baleado. bota do cara. Agora ele tinha matado 2, ferido 1. Você imagina como tava a grana pra pegar esse cara. Nossa. Todos Sangue nos nós olhos. esperávamos que esse cara se entregasse em algum lugar. Na Cúria Metropolitana, na Catedral da Sé, numa emissora de televisão, não sei aonde. Não, OAB. Sei lá. O que o cara faz? Ele volta pro bairro do Silvio Santos, e aí também agora é uma especulação, tem algumas versões diferentes, mas a que eu acredito é que ele esperou uma oportunidade, alguém foi colocar o lixo pra fora, ou ele viu uma porta aberta, ele pulou, entrou e fez o Silvio Santos como refém. O Silvio estava fazendo ginástica de cueca, você acredita? Daquele jeito, né? Como... Bicicleta ergométrica. Daquele jeitão dele. E aí, quando esse cara pegou o Silvio Santos como refém, alguém na rua viu, acionou a polícia, e aí que aconteceu? Parou o país. Nunca, nesses 40 anos que eu estou nessa atividade, quando morreu Ayrton Senna, o enterro parou o país. Mas aí era uma coisa, Sim. pô, todo mundo já Luto, esperava, né? quando ia chegar, toda aquela questão do féretro, tudo. Realmente foi um negócio muito impactante. O enterro, a chegada, o féretro, o enterro do Ayrton Senna. Mas um dia que as programações da TV mudaram para ficar de olho numa ocorrência, foi nesse dia. Você imagina pegar hoje, por exemplo, a Ana Maria Braga parar Nossa. lá. O Balanço Geral parar lá. E todos os canais. Eu não estava nem no GAT, eu estava fazendo um curso aqui na polícia, eu estava fora do GAT. Fui tomar um café, quando eu volto, os meus amigos que sabiam que eu era o negociador da polícia falaram: Luca, devia querer sendo mantido como refém. Eu falei: quem? O Silvio Santos. Falei: porra, conta do português. Conta outra. Conta outra. Foi o que eu falei, exatamente assim. E aí meu telefone toca e aí começa o negócio, né? Eu fui pra lá, quando eu cheguei lá tava uma bagunça generalizada. Aquele que você falou, primeiro De novo. ambiente, tem que organizar aquele negócio. Mas aí também usei já as ferramentas que eu já possuía, eu tive formação para isso, eu tive curso para isso. Uma das coisas que eu pergunto para os meus alunos quando eu falo de ocorrência, assim, eu falo assim: como é que vocês acham que estava o meu coração quando eu chegava numa ocorrência? Aí todo mundo responde, sabe o quê? Puta, disparando pela boca. Assim, eu falo: negativo, meu amigo.
60 por minuto aqui, ó. Sabe por quê? Eu estudei para fazer o que eu Olá. fazia. Dispara depois que resolver. E o sistema é bunda cadeira, sabe? Aquela de se sentar e estudar. Por isso, Karina, quando eu Adorei. chegava na ocorrência, as coisas brotavam na minha cabeça o que eu tinha que fazer, sabe? Você parava. Eu não tinha hesitação, sabe? Eu não tinha dúvida. É claro que a gente trabalha em equipe, mas eu nunca me apavorei, sabe? Porque foi estudo pesado, né? Foco, Eu falo hiperfoco. muito isso para as pessoas. Se você quer ser um cara diferente, você tem que conhecer do seu negócio, sabe? Você tem que ser um cara que... Porque aí brota de você. E o que eu fiz lá foi exatamente isso, sabe? Eu usei a técnica, Focadão. focado, e tá aí o Silvio Santos até hoje divertindo a gente. E saiu do país, porque, né? Rapidamente ele já foi ele já morar. ia muito pra ele lá, já ia, né? tal. E foi morar fora. Mas foi bacana, nós somos todos premiados por isso, sabe? Ele não foi legal. numa solenidade, mas mandou um cara chamado Guilherme Stoliar, que era uma espécie de CEO do grupo Era. Silvio Santos. Acho que tinha relação com o banco. E, até. e aí fez uma carta, nós somos condecorados por essa legal. operação, porque foi uma operação a mais midiática que eu participei na vida. Fui no Jô Soares por conta desse negócio, Olha, né? Que legal. Saí na capas amarelas da revista Veja por conta dessa ocorrência. Convidado do Sem Filtro! Sem filtro por conta disso. Tô no Sem Filtro. Agora eu vou te contar uma coisa. Eu percebi aqui durante... A Olga me ajudou. A Olga me ajudou aqui hoje. Porque ela contou, ela fez reforçar um momento que você falou de dança, né? Então, tem um talento para dança nessa sua pessoa, né? Até dançarino da família? Eu ajuda com um negocinho que me dá uma liberada, né? Mas aqui não rolou, né? Não Porque tem aqui álcool? Não tem álcool. Porque, gente, o que vai acontecer aqui? É isso mesmo. Agora eu não sei comigo que eu não sei. Mas que eu vou convidar, vou convidar. Porque cara de pau é assim, ó. A gente faz assim, ó. Topa pagar uma dancinha no final de Sem Filtro? Bora lá, a gente sacode o esqueleto. Gente, então quando acabar, corre lá pro nosso Instagram, pro meu e pro dele, porque vocês vão ver. Vocês vão ver. Você sabe, Karina, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô hoje num programa chamado Balanço Geral. E o âncora é o Leandro Passaia. Eu fico com ele das 6 às 8h40 todos os dias, segunda a sexta. E ele é o âncora do programa. O programa é muito de assunto policial, mas de vez em quando aparecem uns negócios assim de celebridade, algo interessante, algo, né, mais leve. Amor, não sei o quê. Ele já me convidou para dançar uma pá de vez, sabe? E eu falo, vai tentando aí, meu amigo, que não vai rolar, porque lá no Balanço eu sou comentarista de segurança. Sabe? Tô lá. Tem uma questão da liturgia do cargo. Aliás, aqui um recadinho para todo mundo, hein? A liturgia do cargo tem que ser respeitada, sabe, gente? Se é que vocês me entendem, né? Gente, essa olhada para a câmera, não sei vocês aí. Eu só estou do lado e já estou sendo impactada por esse olhar. Então, que delícia ter você aqui nessa noite. Obrigada por mostrar, né? Sem filtro. Né? Porque a gente fica, não, a pessoa é toda séria, não brinca? Brinca. A pessoa é toda séria, não faz coisa errada? Faz. Né? A pessoa é toda séria, não tem amigo, não toma um porrezinho? Toma. A pessoa é séria, não faz dancinha? Faz dancinha, meu amigo. Depois você fala pra ele me ligar, que eu vou falar pra ele qual foi a estratégia que eu usei pra fazer você dançar, entendeu? Gente, muito obrigada. Quer deixar um recado final pras pessoas? Como é que elas te encontram? Quer falar um pouquinho? Sim, me encontro no Comandante Luca, né? Meu Instagram, no Facebook, Diógenes Luca. Nas minhas redes sociais, quem cuida de mim é o Claudemir, que é uma empresa. Eu não sou um cara muito, sabe, de ficar fazendo lives, de ter, sabe? Mas eu faço o básico, que é importante para poder manter essa figura pública, né? Eu posto muita coisa da parte daquilo que é o meu trabalho, que é alta performance, liderança e negociação, então tá tudo muito voltado nisso. Eu acredito demais nisso que eu aprendi nas tropas de elite, que são aplicadas aí ao mundo corporativo. Eu só acredito que a gente vai sair de qualquer perrengue na vida se você estiver no ecossistema de alta performance. Quem está em alta performance, Karina, não tem problema de empregabilidade, é super disputado no mercado, emprego falta, trabalho não falta para quem tá nesse ambiente de alta performance. Então é isso que eu tenho, é a minha bandeira. Eu tenho falado para todo mundo que eu me relaciono. Eu tive na Bahia agora recentemente, fui fazendo um trabalho para 500 colaboradores do Metrô Bahia. Legal. Ontem eu tive em Goiânia fazendo um trabalho para pessoal de segurança do shopping center. Então eu tenho falado isso, sabe? E aí a última mensagem, seja lá o que for que você faça na vida, não confunda
tarefa com missão. A tarefa é a sua atribuição, que você faz. A missão é pôr um sorriso no rosto de alguém que você não conhece. Essa é a grande sacada da vida. Gente, o que dizer? O que dizer? Vamos para uma retinha final agora. Deixa eu só aproveitar e também falar como é que vocês encontram aqui a Cara de Pau. Vamos lá para o Instagram, @Cara de Pau nas vendas, por extenso. Se você quiser participar de uma imersão agora, dia 19 de setembro, fiz uma parceria com o nosso querido professor Silvano Barbosa. E a gente vai ter uma jornada online da prospecção ao fechamento. Cola lá para já te passar os links. E fiquem muito pertinho, tá? Porque hoje vai ter dancinha e mais do que dancinha. Num momento tão desafiador que a gente está vivendo, né? Pessoas com situações emocionais diferentes, a nossa crise política, econômica, que está tudo aí, que sempre teve, né, gente? Vamos dizer que não é novidade. Quão importante a gente colar em pessoas que nos inspiram, ter pessoas com um sorriso no rosto, para que a gente continue seguindo em frente. Então, boa noite para lá de especial e bem cara de pau. E até o nosso próximo Sem Filtro, tá? Um beijo, pessoal! Tchau, tchau.